é importante, e isso eu recomendo para algumas pessoas próximas a mim, que serão pais, eu falo, cuida do corpo. Cara, cuida, principalmente para quem tem vida sedentária, para quem está sobrepeso, você vai precisar do teu corpo para ser pai. Fala, pai presente! Vídeo de hoje, pai tardio ou pai velho, mais conhecido como pai velho. Eu vou falar sobre um ator chamado Al Pacino que foi pai aos 84 anos. É isso mesmo que você ouviu. Aos 84 anos, Al Pacino foi pai. É lógico que eu vou mostrar aqui alguns outros, ou algumas outras personalidades, pessoas famosas que foram pais tardios, mas bem tardio, eu tô falando. Antes eu quero fazer sempre aquele contraponto, né? Quero trazer um pouquinho da minha experiência. Eu também fui pai tardio, mas aos 41 anos de idade. Ao longo do tempo, eu fui percebendo que é importante, e isso eu recomendo para algumas pessoas próximas a mim, que serão pais, eu falo, cuida do corpo. Cara, cuida, principalmente para quem tem vida sedentária, para quem está sobrepeso, você vai precisar do teu corpo para ser pai. Na minha humilde opinião, o pai ele deve praticar esporte com o filho, deve ser o exemplo, deve mostrar. O filho, até uma determinada idade, ele quer ser igual ao pai. Portanto, hoje eu vejo que meu filho ele gosta de praticar esporte porque ele viu eu praticando. Eu estimulei, pratiquei com ele. Então, toda vez que eu me deparo com algum amigo que ele vai ser pai, e principalmente esses, obviamente quem é sobrepeso, quem tem vida sedentária, porque quem já faz esporte não precisa de incentivo, naturalmente ele vai continuar praticando esporte. Mas enfim, é uma recomendação minha, pratique esporte, prepare o teu corpo, porque quando o teu filho nascer, você vai precisar dele. Hoje eu vejo, né, meu filho tem 7 anos, então eu vejo que se eu não tivesse uma vida de prática de esporte desde muito cedo, eu certamente não conseguiria acompanhar o ritmo do meu filho. Estou falando de correr, ele corre com a gente, ele já correu provas de 5 quilômetros aos 5 anos, aí com 6 ele fez uma de 10, e assim, caminhando e trotando, né, correndo não é também, menino não é ET não, né, caminhando, trotezinho, mas terminou a prova. Então ele tem o hábito da prática de esporte. Imagina, eu, na minha inocência, eu achei que colocando ele para praticar esporte, correr, pular, brincar, lutar, nadar, ele ia, por exemplo, dormir mais cedo. Foi um erro grande, porque cada vez mais a criança vai pegando resistência, chega uma hora que se eu não tivesse praticado esporte, certamente eu não daria conta de acompanhá-lo. Então, na minha humilde opinião, todo pai, antes de ser pai, deve começar um treino. Vou dar um exemplo. A esposa está grávida, começa ali, para quem não tem um hábito de vida esportiva, começa a fazer uma academia, começa a fazer uma caminhada, começa a praticar qualquer tipo de esporte. Você vai precisar do teu corpo, pai. Acredite em mim. Obviamente que aqueles pais que quiserem ter uma vida participativa ou ter uma vida sendo um pai presente. Então, é importante isso. Aí, o que eu quero compartilhar com vocês agora? O pensamento que eu tinha até então, olha, era um pensamento meu, tudo bem? Todo pai, ele precisa ter uma vida saudável, praticar esporte, para que ele possa dar conta de estar com o filho. Se isso não for possível, muito provavelmente o pai não vai participar das melhores fases da vida de um filho. Essa era a minha concepção. Precisa de um condicionamento físico. Mas, lendo a matéria do Al Pacino, eu comecei a perceber outras coisas e por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Eu tinha uma percepção que era essa, condicionamento físico, mas ele contou uma história que é mais ou menos a seguinte. Ele, quando ele tinha 13 anos, o pai já tinha 60 e tantos anos. Então ele fala que ele passou a vida dele, a infância dele, melhor dizendo, dentro de ambulância, dentro de hospital. Ele fala que a vida dele foi essa e acabou trazendo certos traumas para ele. Quando o pai dele morre, o pai dele tem 81 anos, ele tem 13. E ele conta que isso foi muito traumático para ele. Então veja você, falando agora da paternidade tardia, fez sentido para mim. Ora, se você vai ter um filho já tardio, já com uma certa idade, eu vou trazer aqui algumas personalidades que acabou acontecendo isso, certamente a infância desses jovens vai ser cuidando do pai. Ah, mas ele tem muito dinheiro. Mas eu acho que o filho, quando ele gosta do pai, enfim, é da mãe, ele quer estar junto, quer ajudar, quer participar. Então, baseado na história do Al Pacino, gerou trauma para ele. Tudo bem? Gerou um trauma para ele. Além disso, na matéria, coisas que eu não sabia, e vou compartilhar com você aqui agora, é o seguinte, quanto mais tardia a paternidade, maior é a incidência. Imagina, o homem chegou nos 50, 60, 70, ele aumenta o risco, ele tem uma mutação no espermatozoide, e ele aumenta o risco por exemplo, do filho ou da filha ter problemas de autismo. Tem uma maior probabilidade de malformações e síndromes das mais variadas que você imaginar. E certamente, quanto maior a idade, vai diminuir a motilidade ou qualidade do esperma. Ou seja, é como se ele fosse perdendo a sua função. E aquele esperma que chega no óvulo da mulher, ele vai chegar cansado ao ponto de gerar uma malformação no filho. Estou falando de uma forma bem simplória aqui, mas é o que dá a entender. O que dá a entender não, é o que fala o artigo onde fala sobre a paternidade tardia do Al Pacino. Então veja, quanto mais velho eu estiver, maior as chances de o meu filho ter algum problema
congênito, problema de saúde, problema de má formação, enfim, todo tipo de problema. Então, agora aqui eu vou colocar outro problema que você vai enfrentar, ou a pessoa que decide ser pai tardio vai enfrentar, é a questão da disposição mesmo. Inevitavelmente, quanto mais velho a gente vai ficando, a tendência da energia ela é ir diminuindo, isso é natural, a força, a disposição. Então, a tendência é que, naturalmente, à medida que a gente vai envelhecendo, a disposição, a energia vai diminuindo. Então, quando nós somos pais tardios e a gente precisa trabalhar, naturalmente, no final do dia, quando a gente chega em casa, nós não temos disposição para brincar com os nossos filhos. E, infelizmente, isso acontece muito. Estou cansado, agora não. Uma das coisas que mais atrapalha na relação entre pai e filho, pais tardios, é a disposição para brincar com o filho depois que a gente chega do trabalho. É que nem eu falo, se eu não tivesse uma vida de prática esportiva, seguramente eu não daria conta de brincar com meu filho, de dar atenção, e dependendo da idade, ou seja, nos primeiros anos de vida, é o que mais filho quer, é o que ele mais precisa. Eu nem diria que é o que ele quer, é o que ele precisa, de atenção, de troca, de afeto, de carinho, de brincadeira, etc. Então agora, como eu havia prometido, a lista dos famosos que foram pais tardios ou pai velho. O primeiro, como eu já havia falado, Al Pacino, pai aos 84 anos. Robert De Niro, aos 79 anos. Mick Jagger, 73 anos. Roberto Justus, 65. Alec Baldwin, 65 também. Serginho Groisman, 64. Renato Aragão, 64. Edson Celulari, aos 63 anos. Zezé de Camargo, 62. Mel Gibson, 61. E Pedro Bial, 61 e 63. Pai da Laura e da Dora. Esses são os pais velhos, ou pai tardio. Encerrando o vídeo de hoje, quero primeiro agradecer a tua participação. Quero te convidar a ir lá na rede vizinha, vai no link da bio, tem alguns livros sobre paternidade. Aqui, onde você está assistindo esse vídeo, eu quero te pedir para que você curta o vídeo, para que a gente possa levar essa mensagem, esse conteúdo para outros pais. Compartilhe com um amigo seu. Eu tenho certeza que você tem um parente, um amigo, um vizinho, que ele precisa melhorar como pai. Nós precisamos melhorar constantemente. Então, compartilhe esse vídeo com ele. E quero te pedir uma última gentileza. Dá o likezinho aí, dá o joinha. Se esse vídeo foi relevante para você, dá o joinha. Tudo bem? Quero encerrar aqui. Te agradeço a atenção. Até o próximo vídeo. Um abraço e tchau!